Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Herman e hoje nós vamos discutir uma questão do ENAD de 2007 sobre reumatologia. Essa questão é a questão 34 e ela diz o seguinte: Senhor João, 72 anos, viúvo, com sobrepeso, possui sinais radiológicos de lesões articulares indicativos de osteoartrose moderada no joelho direito, acompanhada de sintomatologia caracterizada por rigidez articular e dor localizada, que piora com atividade física e diminui com repouso. Na avaliação clínica, verificou-se ainda hipotrofia do quadríceps direito, crepitação, redução da amplitude articular e da percepção sinestésica, o que está promovendo insegurança para realizar atividades da vida diária. Considerando a fisiopatologia da osteoartrose e o quadro clínico deste paciente, são pertinentes as segundas condutas de tratamento fisioterapêutico. Ele nos dá algumas opções. A primeira, ele diz: fortalecimento da musculatura proximal através de exercícios isométricos e isotônicos, alongamento do quadríceps e dos isquiotibiais e recomendação de uso de bengala no lado contralateral à articulação afetada. O que vocês acham? Essa opção, essa alternativa está verdadeira ou falsa? Ela está verdadeira. Por que ela está verdadeira? Quando ele começa falando do fortalecimento da musculatura proximal, ele está falando de músculos que são biarticulares, entre quadril e joelho. Músculos biarticulares têm um grau de participação mais ativo nos movimentos funcionais. E os músculos de pelve e quadril podem, quando fortalecidos, podem reduzir o ângulo Q funcional do joelho, diminuindo o estresse em valgo na articulação. Os exercícios isométricos diminuem o atrito articular e os isotônicos mantêm a função. O alongamento do quadríceps e dos isquiotibiais podem diminuir, a força de reação da articulação patelofemoral. E o uso da bengala contralateral é para aumentar ou pode aumentar a base de suporte do paciente, e isso diminui o cisalhamento rotacional da articulação. Ok? Então esta é verdadeira. Passamos para a segunda opção. Ele diz: uso de termoterapia na modalidade de calor profundo no joelho afetado, uso de órtese de imobilização articular em períodos agudos da doença e exercícios isométricos para o quadríceps. Essa afirmativa, essa opção está falsa. Por que está falsa? A termoterapia é contraindicada. Essa termoterapia de calor profundo é contraindicada, porque o aumento da temperatura aumenta o catabolismo cartilaginoso. E isso aumenta a progressão do dano articular. Então, por isso, essa afirmação está falsa. Ele usa alguns distratores. Por exemplo, o uso de órteses de imobilização articular em períodos agudos da doença é positivo. Exercícios isométricos para o quadríceps também. Mas a alternativa fica invalidada pela primeira opção que ele dá. Ok? A número 3, ele diz o seguinte: prescrição de exercícios de baixo impacto com a hidroginástica, recomendação de uso de calçados com solado adequado para absorção de impacto e uso de órtese para correção ou suporte biomecânico. Essa alternativa está verdadeira. Quando ele prescreve exercício de baixo impacto com a hidroginástica, a força do empuxo se contrapõe à gravidade, e isso diminui o impacto na articulação. E as outras recomendações com uso de calçados é ideal, porque também entra na questão da absorção de impacto, como ele próprio afirma, e o uso de órteses adequadas corrige o suporte biomecânico, certo? A quarta opção, ele diz: orientação ao paciente e à sua família sobre a evolução da osteoartrose e encaminhamento do paciente a uma nutricionista para o controle de peso corporal. Recomendação do uso de correntes analgésicas como alternativa para alívio do articular. Essa alternativa está verdadeira. A educação também é uma intervenção. Então, quando você instrui o paciente sobre a sua doença, isso pode
de alguma forma, diminuir o medo que ele sente ali por não conhecer a sua doença. Já existe também uma associação, trabalhos falando da associação entre obesidade e o aumento de carga nas articulações, certo? Então, lembrando, né, que é uma associação, não uma correlação. Então, por isso que é ideal você reduzir o peso quando tem uma patologia que sobrecarrega suas articulações. O uso de correntes analgésicas como TENS ou com mais efetividade, que é a ETCC, que significa a estimulação transcraniana por corrente contínua, tem efeitos positivos, né, sobre a dor articular. Então, essa alternativa é verdadeira. Passamos para a última alternativa, que diz recomendação de uso de órteses de suporte, entre parênteses, bengala, homolateral à articulação afetada. Aqui eu paro, aqui eu dou um ponto, porque quando ele fala para usar uma órtese de suporte do lado homolateral, essa alternativa já fica invalidada, então ela é falsa. Porque quando eu uso um suporte de órtese, né, homolateral, eu aumento o cisalhamento rotacional na articulação e também aumenta a sobrecarga. Ok? Então ele nos dá algumas alternativas, né? Letra A, B, C, D e E. Na letra A, ele diz apenas 1 e 3. Na letra B, 2 e 3. Na letra C, 1, 2 e 4. Na letra D, 1, 3 e 4. E na letra E, 2, 3 e 5. Nós vimos que as alternativas verdadeiras foram a 1, a 3 e a 4. Sendo assim, a nossa resposta é a letra D. Ok? Tudo entendido? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Leiam as questões e prestem bastante atenção. Ok? Sucesso na prova. Um abraço.